Olá, sejam muito bem-vindos ao Med Talks, a sua pílula diária de saúde e bem-estar. Todos os dias, às 5 da manhã, a gente está aqui com conteúdos para ajudar e incentivar a busca por uma vida mais saudável, sempre através da informação. E hoje, a gente vai mergulhar num tema que, nossa, toca todo mundo, né? As conexões humanas, o amor. Vamos tentar entender o que constrói e o que, infelizmente, destrói os nossos laços, sabe? E um pouco além do superficial para enxergar as camadas mais profundas da lealdade, da vulnerabilidade e da aceitação. Para começar, vamos pensar numa ideia muito poderosa. Sabe o abraço? Pois é, ele é muito mais do que só um gesto. É como se fosse um presente. É o ato de se oferecer, de se embrulhar mesmo para ser um conforto para outra pessoa. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, nesse primeiro ponto, o elo de um abraço. Como é que esse ato físico, que parece tão simples, na verdade revela tanto sobre conforto e igualdade num vínculo de verdade? Olha que interessante. O abraço é visto aqui como um grande nivelador. Naquele momento, não tem ninguém superior, ninguém mais forte. É um espaço de igualdade total, sabe? E isso tem um efeito físico, de verdade. A respiração acalma, tira a gente daquele estado de aflição e traz de volta para um centro de calma. E essa frase é, nossa, brilhante, né? A experiência de ser um colo de pé. É exatamente isso. O abraço devolve a gente para aquela segurança que a gente sentia no colo, quando criança. É um refúgio, um porto seguro no meio do caos do dia a dia. Mas a gente sabe, né? Nem toda interação é esse abraço que conforta. Então agora vamos olhar um pouco para as sombras que podem aparecer nos vínculos. Aqueles padrões que acabam danificando e desgastando uma conexão. E um ponto assim fundamental é que a crítica que mais machuca, que mais corrói uma relação, muitas vezes não é aquela direta. É a crítica ao mundo da outra pessoa. Sabe, atacar os amigos, a família, as coisas que são importantes para ela. É uma tentativa, às vezes inconsciente, de isolar o outro, mas que esquece que aquele mundo todo já existia e faz parte de quem a pessoa é. E isso, claro, leva direto para a possessividade. E aqui ela é descrita de uma forma bem forte. Não como amor, nem mesmo como saudade, mas como um medo da perda. Um medo tão grande que leva a um movimento egoísta de tentar controlar o outro, de ter a pessoa sempre à disposição. É quase como tentar assassinar a individualidade de quem está do nosso lado. Pois é, e o ponto crucial é exatamente este. O possessivo, no fim das contas, só precipita o fim. Esse comportamento, que nasce da insegurança, acaba se tornando uma profecia que se cumpre. O medo do fim é tão grande que as próprias atitudes acabam causando aquilo que se temia. Ok, então a gente viu as sombras, mas qual seria o antídoto? Vamos passar agora para a essência da lealdade para entender quais são as bases de um relacionamento realmente forte e saudável. No lugar do controle, o que se propõe é que um vínculo saudável se constrói sobre 3 pilares. E olha que interessante, a amizade aparece aqui como a base de tudo, a pedra fundamental. A ideia é que não dá para ter amor de verdade sem amizade. Porque é a amizade que permite que a gente conheça o outro de forma genuína, sem segundas intenções, sem transformar uma pessoa num prêmio a ser conquistado. É daí que nasce a confiança, a cumplicidade. E aqui tem uma inversão de lógica muito interessante. A gente costuma pensar na fidelidade como o pilar de tudo, né? Mas a proposta aqui é que a lealdade é que sustenta a fidelidade, e não o contrário. A lealdade ao vínculo, à história que foi construída, ao respeito, a fidelidade acaba sendo uma consequência natural disso. E tudo isso nos leva a um ponto que talvez seja o ato mais maduro do amor. A capacidade de confrontar e abraçar a imperfeição, a nossa e a do outro. É o que a gente está chamando aqui de beijar nossas cicatrizes. Isso nos faz pensar, por que a gente tem tanto receio de mostrar nosso sofrimento? É uma pergunta muito profunda sobre vulnerabilidade, que está no centro de muitos medos que a gente tem nos relacionamentos. E a resposta, no fundo, é simples, mas muito profunda. O grande medo é o de que nosso sofrimento não seja respeitado, que ele seja diminuído, julgado ou que a outra pessoa simplesmente não dê a devida importância. E essa frase resume tudo de uma forma linda, né? Fique com quem não tem medo de beijar suas cicatrizes. A verdadeira conexão acontece com aquela pessoa que consegue olhar para as nossas feridas já curadas, para as marcas da nossa história e não só não se afasta, como acolhe. E beijar a cicatriz é mais do que só aceitar os defeitos. É quase como abençoar as sombras e as experiências que moldaram a outra pessoa. É mostrar com delicadeza que a história inteira dela, com as luzes e as sombras, é digna de amor. E no final,
Tudo isso volta para uma coisa: autoconhecimento. O amor maduro não é sobre achar uma alma gêmea, um destino. É, antes de mais nada, um exercício de entender o que cada um de nós precisa para se sentir seguro, para se sentir visto, para se sentir inteiro numa relação. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de passear por essas ideias sobre abraços, sombras e cicatrizes, a pergunta se volta para dentro. O que cada um de nós precisa no amor hoje? A resposta para isso pode iluminar muitos caminhos. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço muito a sua companhia e se você gostou e quer se aprofundar em mais temas de saúde e bem-estar, não deixe de acessar o nosso blog em medspas.com.br. E lembre-se que a gente também está no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com S-Paz, a nossa plataforma de benefícios. Um grande abraço e até a próxima.